Olá, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula, professor Hudson falando, e hoje dando continuidade ao assunto de vírus, hoje nós iremos falar sobre a replicação viral, as etapas que um vírus realiza dentro de uma célula para que ele consiga se multiplicar ao final desse processo. Se você perdeu a primeira videoaula, vai aparecer um card aqui em cima, você clica nele. Nessa aula anterior nós falamos sobre as estruturas virais, tá certo? Então, dando início à nossa videoaula falando sobre vírus, essa imagem que está aparecendo aqui para nós ali de um vírus, essa é bem conhecida, isso aí é um bacteriófago, tá? Bacteriófago, então são vírus especializados em infectar bactérias, tá? Então, se algum dia você se deparar com esse termo bacteriófago, não pense que é uma bactéria, e sim um vírus que infecta as bactérias, tá certo? Então, continuando aqui o que nosso conteúdo, falando sobre replicação viral. Para a gente entender um pouquinho melhor essa questão de replicação viral, a gente precisa entender alguns termos e alguns conceitos da virologia, tá certo? Então, algumas definições que a gente vai precisar para entender as etapas da replicação ou até mesmo de um processo infeccioso. Lembrando que o processo infeccioso é toda vez que um organismo ou uma substância, algo estranho ao corpo, adentra dentro do nosso organismo ou adentra a célula nossa, tá certo? Então, nós temos algumas definições, por exemplo, em relação às infecções. Nós temos a infecção produtiva, né? Quando que a gente diz que há uma infecção produtiva? Toda vez que o vírus ele consegue adentrar a célula e consegue realizar todas as etapas do seu ciclo replicativo, tá? Então, tem todas as condições favoráveis para ele, ele entrou, infectou, multiplicou e conseguiu sair de dentro da célula. Isso, então, a gente vai dizer que teve uma infecção produtiva. Então, isso aí vai resultar, então, na sua produção progene, né, viral, que a gente diz ali. Então, já dando um spoiler, geralmente de um vírus que entra dentro da célula, no final pode ser aí replicado até milhares de vírus, tá certo? O outro tipo de infecção que nós temos é a infecção abortiva. Então, quando o vírus ele chega, se liga à célula, ele consegue penetrar dentro da nossa célula, tá? Mas essa célula ela não tem as condições, ou porque o sistema imune, né, sei lá qual foi o motivo, né? Às vezes ele infectou uma célula do sistema imune e ele não conseguiu fazer a sua replicação, né? Não tem aquelas condições, não tem tudo que o vírus precisa dentro daquela célula, né? A célula conseguiu de alguma forma se defender, esse vírus veio a morrer, né? Vamos colocar assim, não conseguiu replicar. Nós dizemos que isso é uma infecção abortiva, tá? Então a sua replicação foi interrompida em algum momento. Então, dois tipos de infecção, né? Infecção produtiva e infecção abortiva. Alguns outros termos que a gente utiliza, o primeiro, né, susceptibilidade. O que é esse termo, susceptibilidade? Isso vai se referir à condição que a célula tem de ser infectada. Então, uma célula é mais suscetível. Então, a gente diz que essa célula tem uma certa susceptibilidade, né? Então, ela é mais fácil ser infectada por um vírus. Obviamente que uma célula não é fácil por qualquer vírus, ela é mais fácil de ser infectada por um determinado vírus. Por exemplo, as células do pulmão, elas são mais suscetíveis à infecção de vírus do influenza, né? Ou até do coronavírus, como a gente tem visto bem por aí, né? Nos últimos tempos, tá? Então, é termo de suscetibilidade, tá certo? O outro termo é a permissividade. A permissividade ela vai se referir então às condições intracelulares que a célula tem para oferecer para que ocorra a replicação viral, tá? Então o vírus ele vai chegar, vai penetrar dentro da célula. Se essa célula tiver todos os componentes que o vírus precisa, quer dizer que essa célula ela é permissiva. Então tem tudo que o vírus precisa. Se já não tem, quer dizer que ela não é permissiva. Então faltou um aminoácido para sintetizar uma proteína que o vírus precisa. Então olha só que interessante. Uma célula ela pode ser suscetível, ou seja, ela pode ser facilmente infectada pelo vírus, mas não necessariamente ela é permissiva, ou seja, ela não vai ter aquelas condições necessárias para que o vírus consiga replicar, tá certo? Ou ela pode também ser suscetível e permissiva, quando o vírus consegue replicar, tá certo? Outra definição é o tropismo. Então, a susceptibilidade a gente estava se referindo à célula. O tropismo agora a gente está se referindo ao vírus. Então
é a predileção que o vírus tem em relação a determinadas células. Por exemplo, como eu citei agora, o vírus influenza, né, os vírus do grupo da família do influenza. Eles têm um certo tropismo por células do pulmão, é mais fácil para ele, ele tem uma taxa de replicação melhor. Mas isso não quer dizer que esse tipo de vírus não vai infectar outro tipo de célula. Ele até vai, só que ele tem uma predileção, ele tem uma facilidade, ele sabe qual célula procurar porque evolutivamente ele já se adaptou a esse tipo de célula, tá certo? E o outro conceito que nós vamos ouvir muito falar aí são os receptores celulares. Esses receptores celulares nada mais são, né, do que proteínas, carboidratos, lipídios, são biomoléculas, né, tudo aquilo que a gente estuda lá na bioquímica, que estão presentes na membrana da célula hospedeira, que o vírus vai infectar, que o vírus reconhece para infectar. Então o vírus ele vai passar ali, ele vai reconhecer determinada proteína ou determinado carboidrato ou lipídio, ele vai falar assim, né, entre aspas, né, opa, esse aqui é o tipo de célula que eu tenho um tropismo, vou infectar ela, tá certo? Então são os receptores que a célula tem que o vírus vai se ligar, tá certo? E aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre as etapas do ciclo replicativo, de uma forma bem sucinta, bem rápida agora, depois a gente vai falar uma por uma. Tá? A primeira fase é a fase de adsorção. Até aqui no desenho, deixa eu colocar aqui em tela cheia para nós. Aqui no desenho, nós temos aqui a primeira fase, a adsorção. Então é quando o vírus ele chega na célula e reconhece, ó, em azulzinho, tá ali os receptores celulares, tá certo? A segunda fase é a fase de penetração. Como o nome já diz, o vírus vai adentrar, vai penetrar na célula. A fase 3, fase de desnudamento ou fase de decapsidação. Por que decapsidação? É que o seu capsídeo, né, vai se romper liberando o seu material genético, tá? Não é decapitação, né? Decapitação é arrancar a cabeça, pelo amor de Deus, gente, tá? E a quarta fase, tá? É a fase de síntese dos componentes virais. Tanto síntese das proteínas, das enzimas, quanto a replicação do seu material genético. Então, essa fase de síntese de componentes virais também é conhecida como fase de eclipse, tá certo? Depois, a outra fase seguinte, que ocorre a fase 5 e a fase 6 simultaneamente, é a fase de montagem e maturação. E por último, é a fase de egresso, a liberação do vírus. Ele conseguiu fazer toda a sua replicação, ele vai ser liberado, ele vai sair da célula. Quando ele sai, geralmente, na maioria dos casos, na verdade quase todos os casos, se não forem todos, a célula nessa fase ela morre, a partir da fase 7, tá? Por quê? Alguns vírus, principalmente vírus envelopados, eles levam fragmentos da membrana celular, e aí vai fazendo lise celular, tá certo? Então vamos falar com mais detalhe dessas etapas aí, tá? Então a primeira fase de adsorção, tá? Então como eu disse, é a fase onde o vírus ele vai se ligar, tá? A célula hospedeira. Ele vai ligar a sua partícula viral, ele tem algumas partículas, a gente vai falar sobre essas moléculas agora também, tá? E vai reconhecer essas receptores da célula e vai ocorrer a ligação, tá certo? Então nessa etapa aqui ocorre a interação de proteínas de adsorção viral, que nós chamamos de VAP, ou seja, são proteínas do vírus agora, tá? Então o vírus ele tem algumas proteínas, tá? Vocês bem devem ter visto algumas imagens nesses últimos dias do coronavírus, né? E ele é redondinho e cheio daquelas, como se fossem espículas. Aquelas espículas ali representadas naquelas imagens que a gente vê por aí de vírus, aquilo lá são as VAPs. No caso, são as proteínas de adsorção viral, né? Proteína de interação. A adsorção quer dizer que vai grudar, vamos dizer assim, né? Vai se ligar. Então, são aquelas proteínas que vão reconhecer os receptores da célula. Então, tem as VAPs, né? Que é do vírus, e tem o receptor. A VAP vai passar por esses receptores, vai reconhecer e vai se ligar. E aí vai ocorrer as fases seguintes, tá certo? Então são conhecidos então como VAPs ou também ainda como antirreceptores, né? Por fazer por reconhecer os receptores, tá? Continuando aqui, do que são essas VAPs? Nós temos dois tipos de VAPs.
Lembrando, isso vai depender do tipo de vírus, se o vírus é envelopado ou se o vírus não é envelopado. Para entender melhor se o vírus é envelopado ou não envelopado, essa diferença, é só você assistir a videoaula número 1 aqui sobre vírus, tá certo? Então as VAPs de um vírus envelopado, eles os de vírus envelopados, tá? Eles vão apresentar ali glicoproteínas, ou seja, proteínas que estão associadas a moléculas de açúcar, a carboidratos, tá certo? Então isso é uma glicoproteína, uma proteína conjugada. Já os vírus nus, que são aqueles que não possuem o envelope, eles têm proteínas simples, vamos dizer assim, não tem nenhuma outra molécula ligada. Aí essa proteína está direto no capsídeo, a glicoproteína está no envelope. Tá? E aqui nós temos duas imagens ilustrando. Aqui um vírus nu, né? Vai ocorrer a adsorção. Essa fase aqui é a fase de adsorção, tá? E a imagem de baixo tem já um envelope, mesma coisa. As glicoproteínas reconhecem os receptores e se ligam à célula que ele vai infectar, tá certo? Pode ser que esse vírus se ligue aos receptores específicos. Lembra que eu falei que o vírus tem um tropismo? Então ele vai tentar reconhecer esses receptores específicos, porque para o vírus é mais fácil. Ele sabe que aquele tipo de célula confere as necessidades que o vírus precisa para fazer a replicação. Só que se o vírus está vagando pelo organismo, ele não está reconhecendo, ele vai se ligar em uma outra, vai tentar se replicar. Porque ele tem um tempo de vida útil, vamos dizer assim, fora de uma célula, né? Então o virion, no caso. Lembrando que quando está fora da célula é virion, né? A gente fala vírus porque está todo mundo acostumado com vírus, tá? Mas vírus, o termo correto é só utilizado quando ele está dentro da célula. Fora da célula é virion, tá certo? E aí, se ele não encontrar a célula que tem um certo tropismo, ele vai reconhecer outras células e ele fala assim, não, vou tentar me replicar aqui dentro, tá certo? E aí vai ocorrer a interação entre os correceptores, dos receptores do vírus e dos receptores da célula, então das VAPs e dos receptores celulares, tá? Então a gente chama de interação correceptores, essa interação. Ainda da absorção, interessante é que essa absorção ela ocorre inteiramente ao acaso. Como assim? O vírus não sabe onde é que a célula está dentro do nosso organismo. Ele vai entrar e ele vai sair vagando por dentro do nosso organismo até ele reconhecer. Tá? Então é literalmente ao acaso. E não há gasto de energia, tá? Porque ainda não aconteceu nada. Ele só reconheceu e se ligou. Então não tem custo de energia nenhum. Lembrando que se tiver custo de energia, quem vai pagar essa conta é a célula hospedeira. Tá certo? Essas interações elas são reversíveis. Não quer dizer que ocorreu a adsorção que vai ocorrer infecção. E detalhe importante aqui, até esse momento não ocorreu infecção. O vírus simplesmente se ligou, né, com a célula hospedeira, mas ainda não ocorreu a infecção. Por quê? Porque pode ocorrer que se desfaça essa interação a qualquer momento, tá? Em poucos casos, né, elas são irreversíveis, a não ser quando o vírus ele tem ali uma interação com um receptor específico muito forte e aí ele consegue fazer uma interação, tá? Na maioria dos casos, a interação, essa absorção é reversível, tá certo? Alguns processos químicos e físicos podem modificar essas proteínas dos vírus. Dentre eles, o nosso corpo utiliza principalmente quando ocorre esse tipo de infecção, é a febre. Porque, lembrando de bioquímica, o que ocorre com as proteínas quando elas são submetidas a altas temperaturas? Lembrando que as proteínas, para elas terem aquela conformação tridimensional, que é a forma que vai dar a função dela, ela é projetada para uma determinada temperatura. A partir do momento que você começa a aumentar a temperatura, essa proteína ela vai começar a desnaturar, ela vai começar a perder a sua forma. Ao perder essa forma, ela desconfigura, ou seja, ela perde a sua conformação tridimensional, ela começa a perder a eficiência, né? Ou até mesmo chega a deixar de executar a sua função. Por isso que o nosso corpo, né, vai realizar várias reações para produzir mais calor e a gente, né, percebe através da febre, tá certo? Outra forma aí são as vacinas, tá? Essas vacinas, no caso, elas tendem, no caso, a estimular o sistema imune para reconhecer essas partículas virais e os vírus, né, quando nós sofremos algum processo de infecção e aí para defender o nosso corpo, tá certo? Continuando aqui ainda, falando de adsorção, como eu já disse, a adsorção ela não assegura, né,
o sucesso do ciclo replicativo, né? Pode ser que ocorra a distorção e por algum motivo ocorra ali o desligamento, tá? Então a distorção sem penetração, né? Ou porque não teve ausência dos receptores ou porque teve uma interação fraca, isso vai acabar sendo desfeito, tá? E aí o que vai acontecer se não teve essa se não tem se está ausente esses receptores ou a interação fraca, não vai ocorrer internalização das partículas, tá? Internalização em células não permissivas também pode ser que a célula, o vírus reconheça alguns receptores, mas aquela célula ali ela possui algum mecanismo de defesa e não vai permitir que o vírus adentre também, tá certo? Para a próxima aula, para não ficar tão longo aqui, a gente vai começar a falar sobre a penetração. Então, até nesse ponto aqui, o que aconteceu? Os vírus somente reconheceram as células hospedeiras através das VAPs que eles possuem e dos receptores celulares. Ocorreu aquela interação que nós vamos chamar de adsorção, tá? Mas em nenhum momento ainda ocorreu a infecção, tá certo? Gente, muito obrigado. Se você gostou dessa aula, dá um curtir ali. Se tiver alguma dúvida, só comentar que a gente dá um jeitinho de responder vocês, tá certo? Valeu e até a próxima aula.